hoje. Quem vai fazer a reflexão aqui conosco é o nosso irmão Aldo. Ele é do Centro Espírita Paz do Senhor, de Joinville. Então, possamos desenvolver-nos com as nossas melhores educações, pedindo sempre o amparo e envolvimento dos nossos benfeitores e do nosso Mestre Jesus. Então, Aldo. Obrigado. Vou deixar aqui um pouquinho só para o som chegar. Boa noite a todos. Então, hoje, mais uma vez aqui na casa, nossa gratidão, né? E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a parábola do festim de bodas. A gente às vezes escuta, lê, ouve essas parábolas do mestre e não chega a uma conclusão de quem ele está falando, por que ele está falando. Isso aí está, esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 18. Então é muito interessante, e vou tomar liberdade de começar a ler a parábola para a gente entender um pouco. E diz logo no capítulo, diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses convidados, né? Porém, se recusaram a ir. Então o rei despachou outros, ou servos, com a ordem de dizer para a sua parte: preparei o meu jantar, mandei matar meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde a todos. Também eles, sem se incomodarem com isso, lá foram para sua casa de campo, outro para o seu negócio, e ninguém deu bola. Outros ainda pegaram os servos e os mataram, depois de haverem feito muitos ultrajes. Então veja que importante o que Cristo está falando. E sabendo disso, o rei se tomou de cólera, mandando para eles seus exércitos, e exterminou os assassinos. E lhes queimou a cidade. E aí então ele disse aos seus servos: o festim de bodas está inteiramente pronto, ou preparado, né? Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas: chamai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, recolhendo todos pelo caminho. E a sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. E entrou em seguida o rei para ver aqueles que estavam na mesa. E quando o rei entra, ele se depara com um homem que não vestia a túnica nupcial. E aí o rei diz: como é que você entrou aqui, meu amigo? Você é a túnica nupcial? Tudo isso o Cristo está falando. O homem guardou silêncio. Então o rei disse à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores, e aí haverá prantos e ranger de dentes. Essa mensagem muito contundente, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Vamos falar um pouquinho, depois na frente talvez tenha parte que a gente já falou, né? Então o que o Cristo está falando com tudo isso? De quem ele está falando? Quando ele fala assim, logo no início, que o reino dos céus se assemelha a um reino, que chamou seus servos para convidar para as bodas do Senhor. De quem ele está falando? Vamos entender que ele está falando dele mesmo. Quando ele fala, o pai, o rei, mandou o seu servo para vir chamar aqueles todos que foram convidados. Mas antes disso mandou outros. Nós vamos ver alguns nomes aí, Esdras, nós vamos ver alguns outros nomes que vieram antes dele. Podemos falar de Abraão, podemos falar de Buda, podemos falar de Krishna, tantos outros servos que vieram antes dar o recado. Então o Cristo está falando dele, ele está contando a história dele, que o reino dos céus se assemelha a um rei da terra, que querendo semelhar às bodas.
E aí ele começa a contar a história dele naquele mundo. E aí diz lá que aqueles que foram convidados, no caso ali naquela época os judeus, não aceitaram. Maltrataram os servos, né? E fizeram a gente sabe a história, né, que nos conta. E aí diz lá que o rei então manda o seu exército excluir aquelas pessoas, jogar para fora. E eles foram jogados para fora, onde haveria prantos e ranger de dentes. Olha a profundidade dessa informação que Cristo nos trouxe. Quando ele disse assim, ele podia estar dizendo assim: Deus me mandou aqui para falar com vocês, mas vocês não quiseram me ouvir. E eu tinha dito para os meus servos, que os apóstolos, os 12 seguidores, falaram: chama todo mundo, dos convidados. E ninguém quis. Então vai agora, quem você encontrar na rua e traz. Aí trouxeram todos. Mas tinha aquele, como diz ali, que não tinha túnica nupcial. A túnica nupcial está aqui dentro. Aquele que não estava pronto para a mudança. Mas o que você quer aqui? Se você não está pronto para a mudança, não quer mudar, não é pronto, não quer mudar, então você não pode ficar aqui dentro. Cadê a tua túnica? Cadê o teu pensamento? Essa é a história que o mestre está contando, mas nós vamos um pouquinho mais à frente. Então, por que Jesus compara o focinho de bodas com o reino dos céus? Já falamos um pouquinho. Em todos os textos da tradição do povo hebreu, com Deus, era simbolizada a figura dele casando com Deus. Por isso ele fala das bodas, do casamento. Todos os textos do povo hebreu. Quando a pessoa se dedicava a Deus, ele é dito que ele tinha casado com Deus. Vamos lembrar quem são os hebreus. O povo de origem semita. Os semitas compreendem dois importantes povos, hebreus e os árabes, que se distinguiram de outros povos da antiguidade por sua crença religiosa. O termo hebreu significa gente do outro lado do rio Eufrates. Então, gente, observemos que essa passagem, às vezes a gente lê assim, né, um jeito, e não consegue captar aquilo que ele está dizendo. E ele está falando da história dele. Ele não está falando a história de um terceiro, o rei mandou o cara. Não, ele está falando assim: Deus me mandou. Então, naquela sociedade, quando alguém se integrava a Deus, naquela tradição ou naquela cultura, devia procorrer um casamento. E aí, por isso que ele aproveita as bodas. E foi uma das primeiras aparições públicas de Jesus. O profeta Oséias dizia que a cidade de Jerusalém e de Samaria são duas mulheres que abandonaram seus maridos e se prostituíram. O que ele queria dizer com isso? Nós usamos hoje a expressão prostituir de outra forma. Nesse simbolismo, abandonar o Criador tem o nome de prostituição. Nesse simbolismo deles lá. A primeira aparição pública de Jesus se deu em Canaã, alguns falam Caná, né? Numa festa de casamento. Ele foi nessa festa de casamento. É interessante que alguns dos seus apóstolos acompanhavam ele. João Batista, quando encontra ele, diz o seguinte: ele é o noivo. Ele é o noivo, ele veio lá do Pai. Ele está ligado com Deus, está casado com Deus. E eu me regozijo em poder servi-lo. Eu sou amigo do noivo. Então ele fala assim: eu ainda não sou noivo. Ele ainda não estava naquele caminho todo, apesar de sabermos, né, que ele já era um pouco mais evoluído, ou moralmente, ou espiritualmente falando. Então ele é o noivo e eu me regozijo em poder servi-lo. Eu sou amigo dele, eu sou amigo do noivo. Imagina, né? Que situação. Pois bem, importante então se torna que para a gente viver no reino de Deus, ou do céu, estamos ali, temos feito as núpcias com o Criador. Nós temos que ter essa situação dentro de nós formatada, porque não é fácil, gente, ser cristão, principalmente na atual era. Quando eu falo não é fácil, para mim também não é. Quantas vezes eu escuto alguma coisa, eu não quero nem ver mais jornal, né? Mas eu escuto alguma coisa e já desejo amassar o cara do outro lado. E o Cristo nunca desejou amassar ninguém. Então veja que para ser cristão não é fácil. Mas ainda estamos nessa vibe, né, como dizem hoje, em que a gente sente bronca, sente ódio ainda, sente, não quero saber, não quero isso, não quero aquilo.
Depois que a gente para pensar, poxa, mas cada um está no seu caminho, né? Cada um está no seu caminho. Só que naquele momento, no nosso ímpeto, esse caminho parece que não existe. Eu lembro de umas histórias que Pedro, sempre muito afoito, veio reclamar com o mestre, né? Mestre, Ben Alzanon, ele está recolhendo dinheiro para as viúvas, porque na época não tinha INSS, né? Então a mulher não, viúva, ela ficava desamparada em tudo. Os filhos também, salvo se fosse maior, eles iam trabalhar, senão iam passar necessidade extrema. E aí o Ben Alzanon estava recolhendo só peças. Sabe o que ele está fazendo? Ele fica com parte do dinheiro que ele recolhe. Vamos denunciar ele, né? Quer dizer, coisa antiga, não é de hoje, né? Aí o mestre olhou para ele, tudo bem, vamos denunciar sim. E quem é que vai fazer o que ele faz? E quem é que vai dar dinheiro para aquelas mulheres que sustentam? Para as viúvas. Porque ele ficava com parte, ele ficava com tudo. Então essa era a filosofia do mestre. Aí ele disse assim: deixa, Pedro, a justiça ser feita por juiz, que é muito difícil. Nós não somos juízes, nós somos servidores. E nós aqui, a maioria, às vezes, somos juízes de causas que não nos competem. Então, quando ele fala isso, deixa o juiz, que tem uma função muito difícil, ser juiz. E nós só vamos servir. Se denunciarmos Ben Alzanon, as que ele atende deixarão de ser atendidas. Então vamos pegar assim, que ele pegava dinheiro para 100, bens para 100, e ficava lá com 60, mas 40 ele atendia. Certo, errado? 40 ele atendia. Era o que o Cristo dizia. E se mandasse prender ele e acabar com tudo, ficava sem nada. Então são essas coisas que nós ainda não compreendemos dentro da nossa evolução moral, espiritual, porque nós somos cartesianos. Nós queremos que tudo seja de conformidade com o meu conhecimento. O de você não importa, importa o meu, né? Então a pessoa tem que vir do meu lado e ser o que eu sou, né? Certo? Errado? E assim, com certeza, muitos de nós, né, também dizem a mesma coisa. É o meu conhecimento. E nós temos que lembrar que nós só podemos levar alguém ou trazer alguém até onde nós estamos. Eu não consigo pegar alguém e fazer ele chegar acima do que eu sou. Eu não consigo. Eu só consigo trazer até onde eu estou. E nessa situação é importante que tenhamos feito as núpcias com Cristo, como diz ali. Pois bem, e aí ele fala assim: o banquete está servido. Nós precisamos colocar uma túnica nupcial para poder participar dele. Que túnica é essa? É o nosso pensamento, a nossa mudança de paradigma. Nós todos falamos, os espíritas todos falam que nós estamos entrando em regeneração, né? Todos nós falamos isso. Vamos entrar em regeneração, ontem mesmo falamos sobre isso no Centro Espírita lá em Barra do Sul. E dentro dessa passagem que nós vamos entrar para a regeneração, não é uma coisa simples que eu vou abrir a porta de manhã e dizer: já estamos em regeneração. Não é assim. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós todos do planeta temos que mudar o nosso comportamento. E aí é a nossa túnica nupcial. Nós vamos observar que não se coloca vinho novo em odre velho. Quando a gente fala isso, o odre na época era feito com o estômago do animal, com couro, e isso ali, de tanto botar vinho, ele ia curtindo e começava a azedar o vinho. Então, se botava um vinho novo lá dentro, ele azedava. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu não posso colocar ideia nova em cabeça velha. E quando a gente fala velha, não é idade. E tem gente de 30 anos que tem cabeça velha. Discutíamos isso ontem na estrada. Nós somos velhos ou somos idosos? Né? Eu sou idoso pela lei, mas velho é outra coisa. Porque a gente tem que entender dessa forma, né? Eu ainda me interesso por automóvel, ainda me interesso por construir, ainda me interesso. Então eu não sou velho, né? Eu sou idoso. Tem que cuidar. Se Deus subir no fogo, cair lá, quase me bateu. Fiquei pendurado na casa, né? A gente sabe que já não tem mais aquela, né? O Gugu morreu por causa disso, né? Então eu estava lá no forro da casa, lá querendo mexer. É coisa parecida. Estou proibido de olhar para o forro, hein? Imagina subir, né? Não posso nem olhar mais para o forro. Mas são essas coisas que nós temos que lembrar, que as coisas, né, elas vão mudando, e eu não consigo mais colocar ideia nova numa cabeça azeda. E aí vamos chegar a voltar um pouquinho lá no Moisés, que a história fala que ele ficou perdido no deserto 40 anos, né?
Moisés não ficou perdido, gente. Moisés morou no deserto 18 anos, ele tinha família no deserto. Quando ele foi abandonado no deserto, ele foi encontrado por uma tribo de nômade, que ele levou e abraçou ele. E na tribo ele casa com uma moça. E na tribo ele tem um filho. Quando o filho tem 17 anos, então vamos falar que ele morou no mínimo 18 anos no deserto. No mínimo 18 anos. Ele disse: agora eu vou para o Egito recolher meu povo. Mas ele sabia morar no deserto. E aí, estava perdido. Não estava. Ele estava lá para quê? Para tirar a mente azeda deles. Então deixar que os velhos morressem, não os idosos, os velhos morressem, e para dar ideias novas para os novos. Então tudo isso faz parte da história, que a gente tem que entender o que eles queriam dizer com isso. Pois bem, Emmanuel, no seu livro O Consolador, ele fala o seguinte: ele diz que a humanidade vive até hoje no período de noivado com a revelação da lei divina. Então veja, nós ainda estamos em período de noivado. Nós ainda não casamos, mas nós já estamos aqui, sábado, 18 horas. Outras doutrinas também, sem. Eu estou falando da nossa, que é onde nós trabalhamos, Não operou-se ainda a união definitiva. Então o Evangelho não foi ainda incorporado no nosso modo de viver. Porque o Evangelho é a boa nova, é uma tradução. Eu ainda não conseguia adotar toda ela, mas já estamos tentando. E vamos também lembrar uma outra coisa: o Cristo nunca falou para a gente em fruto, ele sempre falou em semente. Nós somos sementes que eles plantaram. Então, essas sementes que estão nessa sala aqui, encarnados, os que eu estou vendo encarnados, cada um tem uma data, não é de idade, uma data para germinar. Eu posso germinar hoje, outro daqui a 10 anos, mas vão germinar, são sementes. E aí o Cristo, quando ele fala assim, germinou 1 por 20, 1 por 30, 1 por 100, é isso que ele está dizendo. Ele não está exigindo que todos nós pegamos 100% do Evangelho. Ele está dizendo assim: cresçam, vocês precisam. Principalmente nós espíritas, Até falei ontem, vou lembrar, que nós estamos aqui numa fase de transição planetária, estamos aqui fazendo um curso de espiritismo, de conhecimento doutrinário, e nós vamos um dia embora, nós vamos para o plano espiritual, continuar, e aí um dia nós vamos voltar. Quando a gente voltar, será que a gente vai encarnar em Ubatuba ou vamos encarnar no Afeganistão, Coreia do Norte? Por quê? Porque a espiritualidade vai dizer assim: vocês trabalharam lá para compreender, agora vocês não vão aplicar. E aí que vai terminar a regeneração planetária, quando a gente voltar. É o término. Hoje nós estamos na escola da regeneração, está lá trabalhando. Quando a gente voltar, agora vocês vão lá para terminar, fechar a porta da coisa. E aí, gente, temos que nos preparar. E diz: espírito amado e espírito instruído. Temos que nos preparar. Vamos nos instruir, que vai chegar um momento que nós vamos ser escolhidos para irmos para um outro lugar. Pessoas da cidade, eu queria morar em Joinville, que lá é legal, Não, mas tua vaga no Afeganistão, andar de camelo. Mas santidade, eu não gosto de sol. Pois vai ter que se acostumar. Você se preparou para isso. Então essa é a parte que nós ainda não conseguimos casar com Deus. E esse é o momento que nós temos que entender. Nós temos que casar com Ele. Difícil ou não, temos que casar. 1 por 20, 1 por 50, 1 por 30, 1 por 25, não importa. Mas nós temos que germinar. E quando Jesus transformou água em vinho, na boda de Canaã, Simão Pedro questionou Jesus. A gente sabe a história, Jesus foi lá e transformou água em vinho. E ele dá uma bronca em Jesus. Porque com essa atitude, o mestre estaria estimulando a bebedeira e a comilança. Bom, mestre, acaba o vinho, você vem aqui transformar água em vinho, quer que todo mundo fique bêbado? Mais ou menos isso. Simão veio. Simão sempre aprontava muito assim, Ele falou para o mestre que um dia que vamos rogar ao Pai que jogue raios sobre não sei o que, acaba com tudo. Mas, Simão, nós viemos para servir, você quer acabar com tudo, Simão? Ele que tinha, que quem não atendesse um viajor, que não tinha hotel, se hospedava nas casas, Então um raio poderia cair lá e acabar com a família dele. E como eles não foram atendidos na estrada lá, ele falou: mestre, quer que eu rogue ao Pai para cair um raio neles ali? Mas, Simão, e Simão era desse tipo, sempre dando precipitado, Aí então ele deu uma bronca: mas está estimulando a bebedeira, está estimulando a comilança. Aí olha a resposta do mestre, coisa mais linda. E por isso que a gente fala do Espiritismo, esses comentários, a gente está aqui os coquetelzinhos, põe nos encontros, Olha só o que diz ali: Simão, conhece a alegria de servir um amigo? E é isso que nós temos que entender.
Qual é a alegria que nós temos em servir um amigo? E o que é servir um amigo? Temos que entender isso. Quem é o nosso amigo? É aquele que chegou, né, que nós estamos atendendo, aquele que precisa do auxílio. Você conhece a alegria? Aí o mestre fala uma outra situação. As bodas de Canaã, elas simbolizam a alegria que eu pretendo selar no Evangelho no mundo. Então ele deu esse exemplo. Ele fala assim: eu quero, né? Ele não estava embebedando, ele queria ver alegria. E ele queria comparar essas bodas com o Evangelho que estava chegando. E ele dizia: olha, eu quero que o meu Evangelho, que eu estou trazendo, o Evangelho, volta a dizer, quer dizer boa nova, eu quero que a boa nova cause essa mesma alegria em todo mundo. Opa, chegou uma novidade para nós, né? Agora nós vamos entender. E esse banquete de bodas, diz o mestre, traz um ambiente de alegria, de comemoração, de vitória. E é assim que eu quero que seja o Evangelho. Então veja, quanta coisa tem nessa parábola que às vezes a gente deixa passar, né? A gente deixa passar, ele falou isso, e aí o que ele está dizendo com isso? Fala num rei, a gente já imagina um rei com coroa, né, cheio de servos. Não é isso que ele disse. Enoque, um dos enviados, 150 a.C., diz que os eleitos farão uma ceia, banquete de bodas, Evangelho, boa nova. Descansarão e se alegrarão com o Filho do Homem para sempre. Eles portarão as vestes da glória, e essas vestes se transformarão nas vestes da vida. Então veja, você está com a veste das bodas, é isso que ele está dizendo. Então ele fala ali que os eleitos farão a ceia. E quando ele fala que aqueles, logo no início, que aqueles que foram convidados não quiseram vir, não, ele foi lá, porque no início ele dizia: não vão ter com os gentios. Mas Jesus era contra os gentios? Não, os gentios tinham muitos deuses, e a nossa ia causar encrenca. Então deixa os gentios por enquanto. E o mestre sempre dizia: não vão ter com esse, não vão lá com aquele, cuida, né, faz isso tudo. E aí Enoque disse isso, que as vestes se transformaram nas vestes da vida. Continuando, Esdras 459 a.C., ele fala no seu quarto livro que o mundo que está por vir, olha só, a mesma coisa que o outro falou, que o mundo que está por vir será herdado pelos justos e pelos bons, e haverá um grande banquete de bodas, onde os convidados iriam tirar as vestes mortais e colocariam as vestes mortais. Ainda não estamos aqui no nosso planeta acreditando nessas vestes imortais. Não importa a doutrina, mas tem gente que acha: não, morreu, acabou. A gente escuta. Ainda não acreditamos que continue, né? Nem todos, né? Mas ainda não acreditamos. Então Esdras vem e diz isso, que os convidados vão tirar as vestes mortais e vão colocar vestes mortais. O anterior, né? O que ele dizia? Opa, desculpe, eu pulei aqui. O anterior que ele dizia: as vestes transformarão nas vestes da vida. E aí o Esdras fala isso, que são as vestes imortais. Olha só a semelhança de duas. Que vestes são essas? Aí dizia Esdras que a terra passará por um processo de transição, passaria, né? Por um processo de transição onde a justiça, a fraternidade, o amor e a paz reinariam. Falta um pouco ainda, né? Mas estão vindo. E com as nossas atuais vestes não poderíamos habitar o mundo que está por vir. Esse jeito que nós, gente, quando a gente está falando nós, eu me incluo, mas tem 8 bilhões em volta, né? Não estou falando desta sala aqui especificamente. E com essas vestes que nós temos, como é aquele cara, Rússia invadindo a Ucrânia, não sei quem brigando com não sei quem, não sei. Então essas vestes que não vão. Também vamos lembrar, não está aqui, mas na Gênesis, lá no seu capítulo 17, item 8, ela fala o seguinte: que haverão comoções sociais. Está lá escrito: nessa mudança haverá comoção social. Então veja o que está acontecendo hoje. Então não é Deus esperava, porque ele fala assim: são chegados os tempos preditos por Deus. Os tempos estão chegando. Pois bem, então aquelas vestes atuais, nós não podemos habitar o mundo que está por vir, que é o mundo de regeneração. E é por isso que nós estamos aqui, na doutrina dos Espíritos, instruídos, que nós vamos ter que aplicar depois. Com certeza. Várias são as publicações que nos alertam para uma mudança íntima. Podemos falar do Livro dos Espíritos. Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Olha a pergunta que ele faz.
jamais vai se implantar o bem, porque nós ouvimos há pouco, isso antes do Cristo já tinha, que o bem aos Anon ficava com dinheiro. E hoje nós ouvimos a mesma coisa. Então, aí por isso que Kardec diz, né? Jamais. E aí, um resumão assim, né? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então, fonte do bem e da felicidade, farão aí que reine amor e justiça. Existe 8 bilhões, né, de habitantes, 8 alguma coisa aí, enfim. E aí a gente pensa que é tudo mal. Não, a maioria é bom. Grande parte, a maioria absoluta é bom. Mas qual é a diferença do bom? Ele é tímido. Quantos de nós vai entrar em briga com quem, né? Não vão entrar. Mas o mal entra. Então é por isso que é um grande problema. Nós somos tímidos. Claro, não estou dizendo que vai pegar em armas e sair por aí. Não é isso. Mas realmente nós somos tímidos. Então às vezes nós não temos nem resposta. Por que não temos resposta? Porque não estamos nos instruindo. Porque a verdade vai nos libertar. E nós temos que nos instruir. Por isso uma casa como essa, você oferece cursos. Há pouco eu falei que o Sami vem aqui para fazer, oferece cursos. E nós precisamos nos instruir. E muito claro, espíritas amaram os espíritos instruídos. E quem falou isso? Espírito da verdade. E a gente às vezes quer, não, hoje eu não vou, ou não vou nem ler, não vou nem nada. Então são coisas que nós temos que pensar. Porque a nossa existência hoje está resolvida. Cabelo branco, já sabe que estão lá, a venda aqui, por exemplo, está resolvido. E a próxima? Será que eu já estou pronto para entrar? Como diz ali, os bons predominarem quando vim morar aqui. Eu posso vir nesse time todo? Eu estou pronto para isso? É uma reflexão que cada um vai fazer. Eu vou, mas eu queria morar em Joinville, já lá, tudo, né? Aí vai lá para Santiago, não, é que gosta de pegar siri no Capri, né? Não, mas não vai dar para pegar siri no Capri, você vai ter lá no meio do deserto, lá, né? Vai tomar leite de camela, né? Vai aprender um monte de coisa, mas santidade, porque essa não tem, essa pessoa se preparou. E lá vamos nós. Esse livro é Caminho da Luz, conhecido, né, da gente. Eu falei vários, vou dar 2 ou 3 só aqui, né? Ele fala a respeito da gênese planetária, do nascimento do planeta, até a nossa caminhada final, passando pelos exilados de Capela, e faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. E esse surto evolutivo que nós estamos passando vai ser inesquecível. Qualquer geração vai dizer, lá naquela época aconteceu tal coisa, porque é uma mudança aí. Podemos dizer assim, falando aí, né, da água para o vinho, uma mudança grande que está havendo, e nós somos participantes dela. O que nós estamos fazendo é a pergunta que nós fazemos: o que eu tenho a ver com isso? Cada um que responde. O que eu tenho a ver com isso, dessa mudança? O livro Transição Planetária, do Divaldo, né, ele nos mostra os mecanismos e as razões de ordem superior da transição planetária em favor de mudanças urgentes e necessárias que promovam o respeito às leis, à ética, à natureza, transformando o homem em um ser integral, consciente dos deveres com Deus e para consigo mesmo. Volto a falar, nós já estamos fazendo bem, sim, só que o mal está predominando porque ele aparece e é enaltecido. O grande problema é que ele é enaltecido, né? A mídia não mostra, pouco mostrou, e agora tem essa moça lá, é do Espírito Santo, né, que criou aquela vacina lá, um remédio que ela está criando lá, que tetraplégico andou, 5, 6 andaram. Mas quantos de nós vimos assim uma reportagem dentro sobre isso? Basta dizer que perdemos a patente, né, porque não investimos. Então agora a patente vai ser de outros, nós vamos comprar dos outros aquilo que nós inventamos. Essa é a coisa, né? Ética, natureza, transformação, nós não estamos ainda imbuídos nisso. Uma moça lá, uma senhora, né? Mas enfim, fazendo, desenvolvendo, descobrindo coisas. Então, a gente nota quando vem essas coisas novas que isso realmente é a regeneração chegando. Quantas coisas novas estão chegando? Quantas? E a gente não para pensar. Comentávamos ontem, todo mundo tem celular, né? Quem tem a minha idade assim, lembra quando ia ligar para o pai na outra cidade, para a mãe, comprar umas fichinhas pesadas para chuchu, cara,
telefone azul era o DDD, né? E o vermelho era o normal. E só veio comendo fichinho, né? Falava 2, 3 minutos do pai, da mãe, aí deu um puf. Aí guardava dinheiro para mais uma semana, 2, 3, conforme ele estava, né? Se era estudante, se era, né? E para poder falar com o pai de novo. Hoje você pega o celular e fala do outro lado do mundo sem pagar nada. E vendo a pessoa aí. Mas isso. Só olha que eu estou almoçando, né? Mostra uma dessas. Então veja, isso tudo é evolução. Isso tudo faz parte. E na pergunta 711, 712 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta sobre as invenções, vamos pegar assim, né? O que seria de nós se só utilizássemos, né, das benesses pela utilidade que tem? E aí eu sempre lembro isso do celular. E ele fala assim: nós afetaríamos a harmonia do universo. Olha só. Então as coisas vêm e nós temos que saber utilizá-las. Senão nós afetaríamos a harmonia do universo. Não está falando do bairro, da cidade, da fábrica que vai quebrar que você não está usando. Então é isso que nós estamos entendendo. Nós estamos interligados, né? E nós temos que compreender que essa nossa interligação, ela é necessária que a gente aprenda. Aprenda. Amanhecer de uma nova era. Ele esclarece que espíritos evoluídos procedentes de outras dimensões descem na sombra da terra, atendendo, olha só, ao apelo de Jesus. Não é convite, é apelo. Vai lá que a turma não está dando conta. Olha só, né? É até meio vergonhoso, né? Então estão atendendo o apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício de seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento que poderão acender outros planos para fruírem as bênçãos da harmonia cósmica. Então, eles são evoluídos, eles estão vindo, mas podiam subir, não, vamos lá, atende, um apelo. E aí que vem, não sei se é o caso dessa moça, como é aqueles que inventam coisas, mostram coisas novas, vão ouvindo o quê? Para ver se a gente cresce um pouco. Esse outro livro aqui, Nas Fronteiras da Nova Era, ele desdobra as duas obras que nós citamos as anteriormente citadas, proporcionando esclarecimento de real interesse a todos aqueles, falta um S, né? A todos aqueles que querem saber mais sobre a tão falada mudança. Porque nós vamos mudar, e queiramos ou não, nós vamos mudar. Evolução para o terceiro milênio, isso aqui é um tratado psíquico, o Toledo Rizzini, né? Ele não é espírito. Ele fala que estamos no fim de uma era e de suas cinzas surgem os primeiros passos para uma nova civilização. Olha só, bastando lembrar que o homem, liberto da atração terrestre, ganha os espaços e mundos interplanetários. Veja quanta coisa tem para nossa informação. Ainda na evolução do terceiro milênio, a tecnologia avança e a visão humana torna-se cósmica, renovando-se e ampliando-se cada instante. A partir desse contexto, o autor nos apresenta essa obra que mais representa um tratado psíquico para o homem moderno, sugerindo-nos uma nova postura. Ele é um cientista diante dos desafios que se aproximam. Então, vendo, nós falamos dos espíritas falando, e agora estamos falando do cientista falando. Ó, nova postura. Ou aliás, os profetas, né? Dizem, vamos mudar a roupa, vamos mudar, tá? E ele fala a mesma coisa. Vamos uma nova postura. Então, gente, nós somos alertados há mais de 2000 anos a respeito das mudanças do planeta solar. E todos os dias nós temos essas informações. Basta olhar. Né? Falamos há pouco dessa senhora, dessa moça lá do Espírito Santo que criou essa vacina. Isso é planeta mudando. Vai chegar um momento que não vai mais ter tetraplégico. Vai chegar um momento. Quando será? Não sei, mas vai chegar, já está lá, já tem 5, 6 caminhando. E um deles eu vi empurrando uma cadeira de rodas com o outro. Ele não se mexia. Então cabe a nós trocarmos de manto ou de caminho, como diz ali, para que, como foi dito no início, casar com o Evangelho para conquistar o reino de Deus. Aí essa escolha é nossa, né? Para escolher o caminho, a decisão é sua, está na frase, né? A decisão é nossa. Cada um que vai decidir para onde é que vai pisar. Então, gente, eu encerro a apresentação agradecendo a vocês. E que essa reflexão que traz nessa palestra, é muito importante, da festinha de bodas, a gente entenda de quem ele estava falando, como ele estava falando, e qual é o meu, o que vale isso para mim? Para mim, o que vale essa palestra para mim? Essa parábola para mim?
E é o que eu tenho que entender. Aonde é que eu estou inserido em tudo isso? Eu já casei com Cristo? Ou não casei ainda? Quanto falta para mim casar com Ele? E essa caminhada é só minha. Não adianta que ninguém me leve. Mas ninguém me leve. Até quando criança o pai aponta: ó filho, o caminho é lá. Mas eu quero ir por ali. O problema é teu. Né? Então, rogo ao Pai que abençoe a todos vocês, a todos nós, né? E que ao sairmos daqui possamos sair acompanhados dos bons espíritos que por aqui circulam e essas boas energias que vêm de nós. Obrigado. Passo. Então, gente, ouvindo o que nós ouvimos, vamos ficar sintonizados para ver se a gente consegue esse casamento, né? E levar os pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus. Vamos lembrar os nossos mentores, aqueles que nos acompanham, às vezes são esquecidos, não agradecemos a Ele. Lembrar daqueles nossos familiares que nos permitem estar aqui nesta noite. Lembrar de todos aqueles que de uma maneira ou outra nos auxiliam nessa caminhada. Essa doutrina tão maravilhosa e todas as outras doutrinas que modificam o homem. E com a oração dominical nós vamos encerrar os trabalhos de hoje. Pai, que está de toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, mas somente se perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentações, não nos deixe cair em erros, mas livra-nos, Pai, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja. Obrigado, Deus.